Boa noite a todos, a todas. É um prazer estarmos juntos novamente. Esse é o momento da nossa reunião pública, reunião de estudos, a divulgação doutrinária. É um prazer imenso tê-los conosco mais uma vez. Essa reunião é mantida e organizada pela Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E hoje nós temos um momento do nosso estudo de uma reflexão em torno da nossa doutrina espírita. Nesse dia tão especial para os nossos irmãos católicos, nós lembramos a tarefa sublime da Mãe de Jesus, da Mãe Santíssima que nos socorre, que nos ajuda, que nos ampara. Juntamos então a nossa voz aos nossos irmãos católicos para agradecer a ela as bênçãos derramadas sobre todos nós. Vamos aguardar mais um pouquinho. A nossa convidada, ela chama-se Juliane, ela vai falar para nós diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ela é presidente da Associação Jurídico Espírita do Brasil, do qual eu sou um dos vice-presidentes. E ela vai nos trazer um assunto muito interessante nessa noite. Vai ser um trabalho muito especial para todos nós. Depois da fala dela, nós teremos, como sempre, a nossa visualização terapêutica e a nossa irradiação. Lembramos também que, quando você for acessar a nossa página no YouTube, deixe o like e inscreva-se no nosso canal. Estamos com quase 1.000 inscritos na nossa página. Falta muito pouquinho. Então, se você não está inscrito ainda na nossa página do YouTube, acesse e se inscreva. Boa noite. Boa noite, Juliane. Bem-vinda. Essa é a Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. É um prazer imenso tê-la conosco. A Juliane, como eu já havia anunciado aqui, ela preside a Associação Jurídica Espírita do Brasil, está falando diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aonde tem fuso horário, lá é 1 hora menos, não é isso, Juliane? 1 hora menos, gente, olha, tá vendo? Eu peço desculpas aqui para vocês, eu me confundi totalmente, e olha que eu não sou de me confundir com isso, com relação ao fuso, porque eu já marco antecipadamente conforme o fuso, mas eu não sei o que eu fiz, a confusão aqui, mas ainda bem que deu certo, entrei um pouquinho atrasada, mas estamos já ainda dentro do horário. Está dentro do horário. E agradeço mais. Agradeço muito, você tem até 19h50, tá? Tá ok. Eu vou então fazer a página, a prece e passa a palavra, então. Tá do livro Mais Luz, Chico Xavier e Batuíra, a lição é número 38, Diante das Ofensas. Não nos é lícito parar a máquina do pensamento para sopesar injúrias e desencantos. Se adversários desejam esmagar-nos através de sarcasmos que, em nos espancando o rosto e o coração, nos façam cair sob agonias morais insustentáveis, oremos por eles, pedindo a Jesus que os abençoe e livre do mal, a fim de que produzam o bem, para que o bem permaneça. Vamos à nossa prece de abertura. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade do estudo dessa noite. Pedimos que envolva a tua serva com muito carinho, para que ela possa ser a portadora da palavra que esclarece, que nos dá forças, que nos dá bom ânimo. Se conosco, Senhor, guia-nos, ampara-nos, dando-nos a tua bênção de paz hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então eu passo a palavra, sem maiores delongas, à nossa Juliane. Muito obrigado, Juliane. Está com você a palavra. Bom, muito boa noite a todos e todas. Mais uma vez agradeço a oportunidade pelo convite que o nosso amigo Hélio
nos ofertou. É um prazer estar aqui com vocês, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Realmente eu sou daqui de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, temos uma questão de fuso horário, então me confundi hoje. Não sei o que eu fiz na hora de marcar, mas ainda bem que temos a comunicação instantânea do WhatsApp. Eu já estava preparada aqui a postos, então só faltou ligar o computador na hora. Mas não vai prejudicar o nosso conteúdo desta noite. Como o Hélio já colocou, nós estamos atualmente presidindo a Associação Jurídico Espírita do Brasil, juntamente com o Hélio e com mais outros amigos também da direção. E a proposta que nós vamos trabalhar hoje é abordar esse tema ainda tão difícil de entendermos o que seria essa justiça. O que seria a justiça dos homens, o que seria a justiça de Deus? Será que nós estamos cavalgando ou buscando o alinhamento mais próximo do que seria a justiça divina? Será que nós, enquanto homens e mulheres aqui neste planeta, estamos conseguindo entender, praticar, e até no papel de operadores do direito, como legisladores, nas diversas instâncias que nós participamos, enquanto cidadãos mesmo? Será que estamos exercitando essa justiça o mais próximo possível daquilo que Jesus nos propôs com a lei de amor e caridade, justiça, amor e caridade? Então, eu vou apresentar aqui para vocês um material apenas para que nós possamos nos pautar como uma sequência, e a ideia é que a gente faça um trabalho dentro do Livro dos Espíritos, tá? Então, eu vou buscar aqui abordar algumas questões do Livro dos Espíritos, para que a gente possa, através dessas lições, estabelecermos um elo com o dia a dia, com o que nós travamos hoje, tá? Bom, a primeira questão aqui, inclusive, se vocês precisarem falar alguma coisa comigo, eu vou acompanhar aqui no chat, tá? Bom, o que nós precisamos entender aqui, antes de mais nada, sobre justiça de Deus e justiça dos homens, né? Justiça divina e justiça dos homens. Até que momento nós estamos travando com essas duas expressões um sentido de igualdade? Precisamos entender inicialmente o que vem a ser o que Kardec, de maneira muito pedagógica e muito didática, pontuou lá no Livro dos Espíritos. Veja que neste capítulo, quando ele trata das leis morais, ele coloca o termo lei de justiça, amor e caridade, como palavras e expressões que não podem ser definidas sozinhas quando se falar de justiça. Então, quando nós expressarmos o termo justiça, não há como esquecer também das expressões amor e caridade. Quando nós pegarmos a palavra caritas, ela tem essa origem latina que significa amor e significa caridade. Então, percebe-se que aqui as duas expressões, amor e caridade, elas têm o mesmo sentido, o mesmo caminhar, a mesma relação, porque amor é caridade e caridade é amor. E aí, precisamos entender esses tipos de amor que ainda ressoam entre nós. E nós, na nossa condição ainda ainda num grau de não superioridade plena, ainda buscando alcançar essa plenitude espiritual, ainda trabalhamos esses tipos de amor nas nossas relações. Nem todas as nossas relações nós conseguimos ascender ao amor pleno, ao amor real enquanto caridade plena. Então, nós temos aqui alguns exemplos para que possamos observar. O primeiro tipo de amor seria aquele tipo eros, que é ligado à paixão, à sensação, ao toque. É um tipo de amor mais carnal, onde a questão carnal ela está mais envolvida. Costuma-se trabalhá-lo como o erótico, né? O amor erótico.
E nós temos o amor storgê, que seria mais ligado àquele amor pelos filhos. Talvez o amor em que haja uma maior plenitude. Quando você tem filhos, você consegue exercitar esse amor de maneira mais pontual, de maneira mais universal, de maneira mais desprendida. O amor filia, que seria o amor do fraternal, entre irmãos, entre amigos, onde ainda há uma certa reciprocidade, uma necessidade de reciprocidade. E o ágape, que seria o amor incondicional, aquele amor que independe do que você recebe em troca, de que independe do que venha a ser retornável. Esse ágape, ele é aquele amor que existe por si só. É o amor que se dá pela simples razão de ser, e não em razão de qualquer reciprocidade, de qualquer titularidade, ou por ser filho ou não filho. É o amor mais pleno que já se conheceu. Mas para amar alguém, Jesus já disse que precisamos amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Para amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, precisamos exercitar este autoconhecimento. O autoconhecimento de quem somos nós, quais são os nossos limites, de que forma nós nos tocamos, o que nos emociona, o que nos causa raiva, o que nos causa indignação, o que para nós pode ser considerado uma injustiça, o que pode ser considerado algo que nos fere. Precisamos, então, exercitar o autoconhecimento, entendermos quem somos nós para podermos, estabelecendo os nossos limites, também exercitarmos o amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao nosso próximo, na forma de nos relacionarmos. Pois bem, então na questão 873 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o sentido da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Ou seja, a gente nasce com isso vem na gente, quando a gente reencarnou, quando a gente foi criado como simples ignorantes, isso está em nós? Está implícito na natureza? Ou a gente vai adquirindo essas ideias ao longo do tempo? Ou será que essas ideias também se modificam? Será que essas ideias elas podem ser alteradas conforme o grau de evolução? A pergunta é muito simples, mas ela traz nela muitas questões, como um ótimo, excelente professor que era Kardec. Então, ele coloca já essa pergunta para os espíritos nos decifrarem. E na resposta, eles dizem: está de tal modo na natureza, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então, na verdade, os espíritos, eles nos colocam o seguinte: está na natureza, sim, né? Mas é claro que o progresso moral, ele vai desenvolvendo esse sentimento, conforme a nossa evolução. Mas Deus colocou no coração do homem. Quando a gente faz faculdade de Direito, e o Hélio também é um advogado, deve se lembrar disso, mas a gente tem aulas, e eu lembro de um professor meu que colocava assim, sobre o ponto da dignidade humana, que é um conceito que vem da nossa Constituição Federal. Olha, você não sabe definir muito bem o que seria dignidade humana, mas quando a sua dignidade é ferida, você sabe, você vai sentir. É a mesma coisa da justiça, poderíamos aqui fazer esse paralelo. É difícil definir o que seja uma injustiça. Veja que ele não fala aqui o que é a justiça. Ele responde dizendo: vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Nós entendemos o que é injusto. Nosso coração, que é voltado e é criado para o progresso. Todos nós fomos criados para o progresso. Todos nós fomos criados da mesma forma, mas o nosso caminhar
e o nosso rumo é o mesmo, que é rumo ao progresso e à felicidade. Por isso que ele está, sim, agregado no nosso psiquismo, no nosso sentimento, no nosso coração. Então, Deus coloca isso no nosso coração, ou seja, nós sentimos aquilo que é injusto, porque é muito mais fácil falar o que é injusto do que dizer o que é ou não é justo, percebem? Por quê? Porque estamos num grau de progresso ainda não atingido um nível que alcance esse entendimento pleno. Porém, a gente consegue entender, mesmo homens simples e incultos, nos deparamos com noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber, porque isso não tem a ver, não necessariamente com o grau intelectual, mas com o grau de desprendimento das questões éticas e morais da sociedade. Vamos fazer um paralelo aqui com a escravatura, né? A época em que o Brasil ainda se utilizava de escravos para o trabalho forçado, para que as pessoas tivessem os seus cuidados. Os homens brancos, os homens e as mulheres brancas não trabalhavam. Vejam que coisa mais estranha nos parece hoje. Quando nós pensamos nisso, em que uma sociedade inteira se mantinha sem o suor do seu trabalho, às custas do trabalho alheio e de maneira escrava, pela simples condição da cor de sua pele. Isso parece tão absurdo hoje para a gente que chega a ser assustador que se tenha concebido isso em tão pouco tempo ainda na nossa história enquanto sociedade, né? O Brasil foi um dos últimos países a ter a escravidão, um dos últimos não, acho que foi o último país a ter a libertação dos escravos. Porém, ainda naquela época, já havia pessoas que não concordavam com os abusos. Muito embora a lei admitisse que houvesse os escravos, a lei admitia que os escravos pudessem ser pessoas submetidas a essa condição, ainda também existiam aqueles que não concordavam com abusos, não concordavam com maus tratos, até se valiam dos escravos porque era uma comodidade. E já também existiam aqueles que nem isso tinham, lutavam contra esse tipo de limitação e de desumanidade, porque para eles já estava inserido o entendimento de uma injustiça. E essa injustiça não tinha necessariamente relação, esse sentimento de injustiça, com um conhecimento intelectual. O que diferencia aqueles que têm um conhecimento intelectual é que talvez para esses seja mais fácil fazer-se entender e fazer a luta pela conscientização dos demais, pela oportunidade do conhecimento. Então, é importante que a gente perceba como que Kardec foi muito inteligente, como sempre, nessa pergunta, e como os espíritos trouxeram essa ideia de antítese, porque, na verdade, eles não responderam sobre o que é a justiça, o que é esse conceito de justiça, se está ou não em nossos corações. Ele colocou que em nossos corações nós entendemos o conceito da injustiça. Aristóteles já trazia esse entendimento de que é mais fácil ver a injustiça do que a justiça. E, na verdade, como é que a gente define o que seria justo? Como é que eu defino o que é justo e o que não é justo? Será que esse conceito do que é justo ou não está relacionado com o nosso grau de evolução, com as nossas leis atuais? Como eu citei agora recentemente, eu citei um caso bem esdrúxulo no sentido de tamanha perversidade, né? Hoje nós entendemos assim. Mas para aquela época, pessoas terem escravos era natural, era comum, e para muitos era justo, naquilo que era pertencente àquela sociedade, naquilo que a lei definia como propriedade. Aquelas pessoas eram propriedades.
Então, para aquele momento, aquilo era justo. Era justo que eu tivesse escravos. Mas a partir do momento que o progresso moral vai desenvolvendo o nosso senso de justiça, esse conceito também se modifica quando nós passamos a entender que somos deuses também e que temos capacidades de alterar os nossos próprios conceitos, as nossas próprias definições, as nossas próprias posturas diante da sociedade, para que aí sim possamos formular novos entendimentos sobre o que é justiça. Então, na questão 874 do Livro dos Espíritos, a próxima pergunta diz assim: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justos e o que a outros parece injusto? Então, perceba, como é que explica isso? Se fazendo de novo esse recorte da história, o que é justo para um, por que para um é e para o outro não? É porque esses sentimentos se misturam, paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Vejam vocês, esse recorte da nossa história, muito embora não se permita mais a escravidão, nós ainda encontramos, na atualidade, localidades em que pessoas são submetidas a trabalhos análogos à escravidão. E se não é a lei, vejam o quanto é importante que a sociedade evolua e que uma instituição, que é o Estado, coloque barreiras para a nossa natureza, muitas vezes ainda selvagem. Então, poderíamos dizer que em muitas sociedades ainda atuais, e muitos de nós aqui que vivenciamos, compartilhamos esse planeta, ainda temos em nós sentimentos selvagens, sentimentos que se misturam às paixões, e que ainda querem permanecer naquele elo do passado, com medo da mudança, com medo do progresso, com o comodismo de não evoluir, mantendo situações análogas, mantendo pessoas sob seu jugo com relações análogas à escravidão. Até agora, temos ainda pessoas sendo buscadas pelo Estado, pelos fiscais, que são submetidas. Nós tivemos, eu acho que o ano passado ou retrasado, uma mulher que ficou mais de 20 anos trabalhando na mesma família como supostamente doméstica, mas sem nenhum registro, sem nenhuma condição salubre de ambiente de trabalho, ela não tinha salários. Então, quando a justiça a resgatou, ela pôde receber esses valores, ela recebeu um valor justo de indenização, e esses tempos atrás mostrou que ela estava conhecendo o mar pela primeira vez. Se eu não me engano, era em Minas Gerais isso, se eu não me engano. Tá? Então, nós, nesse Brasil, que tem um território imenso, nós temos muitos lugares em que isso ainda se permanece. Vejam que coisa absurda, né? Para quem já consegue enxergar, entender que todos somos pessoas humanas, passíveis de todos os direitos, do afeto, da dignidade, o direito à justiça, isso parece algo inconcebível, mas para pessoas que fazem aquilo, qual é a visão delas? Ela nasceu para servir esta família. Então, ela tem o que ela recebe ali, que é o cantinho para dormir, ela tem alimento, ela come aquela comida, o resto. E para eles isso está tudo certo. Por quê? Porque a teimosia em se libertar, em seguir o progresso natural do mundo, o progresso natural da sociedade. E é aí que entra o poder da lei. Por que a lei e o Estado, enquanto instituição, precisam se muitas vezes ir contra o anseio da sociedade ainda selvagem? É colocando barreiras. Por quê? Quando se vê que isso não condiz mais com um progresso ético e moral, o que acaba sendo permissivo, tem que se preocupar aí com o coletivo. O outro exemplo que eu gosto muito de dar sempre são os dois exemplos clássicos: cinto de segurança
e cigarro, né? Cinto de segurança, por que, afinal, que eu tenho que usar cinto de segurança se eu tenho o meu direito livre de ir e vir? Eu tenho meu direito de ir e vir, etc., eu faço o que eu quiser da minha vida. Porque estudos começaram a demonstrar que as pessoas estavam, por não uso do cinto de segurança, muitos mais acidentes estavam ocorrendo, né, com mortes. Isso gerava custo maior para o Estado. Nem todos têm plano de saúde. Isso gera pronto-socorro, outros carros também eram envolvidos, outras pessoas eram envolvidas nesses acidentes. O uso do cinto de segurança não só era um cuidado para o próprio motorista e para os seus passageiros, como também era um custo menor para o Estado. Percebem que, muitas vezes, a lei ela não protege somente aquele pessoa individual, mas a coletividade. Então, quando o Estado define que usar cinto de segurança é importante e manter pessoas sob sua escravidão não deve ser proibido, ele também está pensando na coletividade. E quando nós vivemos numa coletividade, o nosso desejo pessoal ele não pode superar o do coletivo. E é por isso que as nossas paixões ainda se envolvem, porque nós ainda pensamos em nós mesmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá o capítulo do orgulho e do egoísmo, que são as duas maiores chagas da nossa humanidade. Ainda enquanto nos colocamos em primeiro lugar, no sentido de não priorizar o coletivo, nós ainda não caminharemos a esse progresso. E a sociedade, muitas vezes, na marcha do progresso, na marcha da evolução, ela precisa do Estado enquanto instituição que organiza toda a sociedade para que isso aconteça, através da lei. Então, nesse caminhar, vem a pergunta que Kardec faz. Então tá, como é que se define então a justiça? Como se pode definir a justiça? E a resposta é simples. Consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ou seja, eu preciso entender que para viver em sociedade, eu devo respeitar os direitos dos demais. Nós temos isso em todos os momentos da nossa vida. Se nós temos vizinhos, eu tenho que definir qual é o tamanho do muro, se eu posso subir muito muro. Se eu moro num condomínio, eu tenho que conversar com o meu vizinho do lado, qual é a regra do condomínio. Ah, eu moro num condomínio de prédios. Se a regra do condomínio é não ter animais, eu tenho que respeitar aquela regra. Então, eu não vou ter animais. Se eu tenho animais, eu corro o risco de receber uma multa. Ah, a regra do condomínio é não fumar nos ambientes em comum. Eu tenho que respeitar, até porque além da regra do condomínio, é uma regra de segurança de saúde pública para outras pessoas que tiveram a opção de não fumar. Então, isso serve para tudo na nossa vida, e nós estamos sempre renovando essas posições, percebem? Parece que a gente está sempre sendo chamado a cada novo ciclo da humanidade a repetir este chavão. Eu estou respeitando o direito dos demais? Então, sempre que a gente se vê numa circunstância em que estou em dúvida do que eu devo fazer, a pergunta é: o meu direito está sobrepondo o direito do outro? Será que eu estou invadindo, o meu direito está excedendo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer enquanto espíritas cristãos que somos. É claro que existem circunstâncias que a lei define por nós, mas também existem aquelas que não definem. Existem aquelas, e aí o Hélio vai entender bem o que eu estou falando, que a gente, enquanto advogado, a gente se vê em circunstâncias em que você precisa também trabalhar o nosso posicionamento enquanto espíritas, entender os caminhos éticos que a gente tem que trilhar e buscar, e também orientando as pessoas que nos procuram a buscar o melhor caminho também, muitas vezes para um acordo, evitando aí males maiores. E a gente sabe que a nossa sociedade, ela foi criada para o duelo. A nossa sociedade ainda se mantém em duelo.
aquele duelo do Evangelho, no capítulo, eu não vou lembrar o capítulo, porque eu sou péssima de guardar, mas lá no Evangelho nós temos uma página, o duelo. Todas as vezes que cai aquela passagem para mim, que eu leio, eu tento trazê-la para o meu dia a dia, para a minha vida prática, porque nós não temos mais o duelo dos espadachins. Antigamente, os homens, né, marcavam os seus duelos para disputar, às vezes, uma dama, ou porque eles brigaram por alguma questão de honra, e aí eles iam para o duelo, e quem ganhasse o duelo tinha direito de matar o outro. Hoje nós não temos mais esse duelo específico da espada, mas a nossa espada virou muitas vezes a nossa língua. Nós estamos aqui num ambiente virtual. Graças a essa possibilidade, nós estamos aqui interagindo. Eu aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? Aqui são 18h33, aí para vocês é 19h33, né? E vocês aí na cidade de vocês, nas casas de vocês. Isso é uma coisa boa que nós temos, mas ainda temos pessoas que usam esse mecanismo para denegrir no ambiente virtual, para vilipendiar a honra alheia, para divulgar falsidades. Então, vejam que os mecanismos são os mesmos, mas a discussão também, melhor dizendo, os mecanismos modificam, mas a discussão é a mesma. Estou eu respeitando os direitos dos demais? Estou eu me comportando de maneira justa? Essa é a pergunta que devemos sempre fazer. Então, os conceitos de justiças aqui, se nós colocarmos Tomás de Aquino, no conceito de Tomás de Aquino, qual que era o conceito de justiça dele? Dar a cada um o que lhe pertence. Então, tinha relação mais com algo de propriedade, o que me pertence, o que não pertence, talvez algo tangível. Mas hoje a gente sabe que nem tudo é tão tangível. O que me pertence? Quem é que define o que me pertence? Quem é que vai definir? Será que pertence mesmo? Pergunte isso para uma mãe que colocou uma barriga de aluguel. Quem é a mãe dessa criança? Então, quem é que pertence? Quem pertence a quê? Não é verdade? Aristóteles, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida dessa desigualdade. É um termo que a gente usa até hoje no direito, principalmente para explicar o porquê que as mulheres, por exemplo, se aposentam um pouco mais cedo, por que professores se aposentam um pouco mais cedo, por que a pessoa com deficiência se aposenta também mais cedo, tem regras diferenciadas, porque são pessoas diferentes, que têm tratamentos diferentes em razão da sua desigualdade. Então, isso funciona muito bem também. E Platão aqui, ele já fala em harmonia social, que é impossível entender-se uma justiça sem uma harmonia social. Ou seja, como eu posso entender que haja justiça plena para todos e todas, se nem todos têm as mesmas oportunidades, das suas garantias, das suas proteções? Então, se nós abordarmos todos esses conceitos, aí nós temos aqui essa subpergunta de Kardec: o que é que determina esses direitos? Espera aí que eu errei aqui o slide. O que é que determina esses direitos, então? E a resposta é muito perfeita, né? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos que podem ter variado com o progresso das luzes. Vejam só, tendo o homem formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos que podem ter variado com o progresso das luzes. Esses direitos, eles vão se variando. Hoje, eu não tenho mais direito de ter uma pessoa sob a minha propriedade para ser meu escravo. Não tenho mais esse direito. Ah, mas eu tenho uma herança do meu tataravô que deixou isso no testamento. Esse direito não existe mais. O seu direito de herança é legítimo? É legítimo o direito de herança.
Só que esse direito de herança vem de uma ilicitude, ou seja, de algo indevido e proibido no Brasil. Então, você não tem mais esse direito de herança. É a hora que faz o contraponto, né? Em que momento que o meu direito, nesse sentido, tem que superar um outro dever meu de proibição. Vede se hoje as vossas leis, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Se a gente parar para pensar, olha só, isso foi no Livro dos Espíritos, na codificação da doutrina espírita. Já tem bastante tempo, mais de 100 anos, e agora a gente ainda mantém esse mesmo entendimento. Nossas leis ainda consagram os mesmos direitos. Os direitos mantêm. O que muda, na verdade, é a forma de conduzi-los. Só que, aí ele continua, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens estabelecem. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. O exemplo que me vem agora foi uma coisa muito comum que aconteceu no início da pandemia, quando tudo ficou nebuloso. Nós não sabíamos muito bem o que estava acontecendo, esse vírus que nos assolou o planeta, nos obrigando a ficarmos acasalados, né, dentro de casa, e as pessoas que possuíam empregadas domésticas ou diaristas, e que essas pessoas, muitas ficaram sem trabalho e nem sem o seu sustento. Quem eram as pessoas que mantiveram os valores? Até o período em que o próprio Estado teve que tomar uma ingerência, né, estabelecendo regras específicas. Lembra que eu falei a importância que, às vezes, o Estado tem que atuar para trazer essa harmonia social de Platão? Mas, até então, não existia essa regra. Até isso acontecer, isso deve ter demorado, eu acho que uns 2 meses, pela minha memória. E esses 2 meses, como é que essas pessoas comeram? Se o seu tribunal da consciência não atuou para auxiliar essa pessoa que estava sem o salário e sem poder ir trabalhar, quem é que atuou? Não tinha lei para esse período. Então, volto a dizer, eu não, né? Os espíritos. Este direito regula apenas algumas relações sociais. Existem coisas que a lei não prevê. A lei não prevê. A lei, nem tudo está previsto. Por exemplo, essa pandemia, né? Esse vírus Covid é um vírus recente. Nós não tínhamos nem regulação para algumas questões que tiveram que ser organizadas durante uma pandemia. A gente conhecia o termo endemia, né? Mas a pandemia, uma coisa, sabia que existia, mas isso há mais de 100 anos atrás, a gente não imaginou que passaria por isso. Como é que ficaram vários direitos e deveres que precisaram ser regulados nesse período? Mas, enquanto isso não acontecia, eu posso simplesmente me imiscuir, sabedores que somos, da nossa consciência e do nosso dever enquanto cristãos. O que Jesus faria? Como é que Jesus atuaria? Essa deve ser a nossa pergunta sempre. Olha, não tem lei que determine isso. Então se o problema não é meu, né? Então, lavei as minhas mãos, faço que nem Pôncio Pilatos. Esse não é um problema meu, cada um por si, pronto. Mas espera aí, eu sou aquela pessoa que eu distribuo sopa, sabe? Eu faço sapatinho para as crianças das mães que não têm condições de manter, eu acolho as mães. Para a pessoa que trabalha dentro da minha casa, eu não vou conseguir fazer isso? É aí que entra, sim, o nosso Tribunal da Consciência. É a hora que o nosso Tribunal da Consciência chama e diz, quem és tu? O que é que você vai fazer em relação a isso? Você vai agir como Pôncio Pilatos ou você vai arregaçar as mangas e fazer a sua parte naquilo que lhe compete? E aí nós temos
duelo ainda entre o direito natural e o direito positivado. O que é direito positivado para vocês que não são, a maioria talvez não é da área do direito, né? E nem tem que saber. Mas para ficar claro, é aquilo que está escrito, é aquilo que está no código, está na letra da lei, então está escrito lá. Artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. E aí tem mais algumas questões lá. Então está escrito lá, isso é um princípio, está positivado isso. E quando Kardec, os espíritos colocaram aqui, ó, nem sempre as relações estão reguladas, é isso, nem sempre tudo foi previsto. Quando uma lei é escrita, ela vai sendo escrita conforme o avanço da sociedade. Eu gosto muito de ter estudado, feito essa faculdade de Direito, porque eu acho que é uma faculdade que ensina a gente a entender a sociedade, a história da nossa sociedade, e o quanto que nós evoluímos ou não, né? Ou coisas que a gente não evoluiu ainda. E a gente aprende a entender que, como ela é uma relação humana, e eu falo para vocês aqui, fazendo um parênteses, que foi o que mais me atraiu na doutrina espírita, quando eu tinha lá meus 15 anos, porque eu estava aprendendo na escola sobre o artigo 5º, e aquilo para mim encaixou como uma luva quando eu vi o Livro dos Espíritos. Falei, meu Deus, as leis morais, que é tudo tão explicadinho, né? Aquilo me encantou. Então, o direito positivado, ele busca o quê? Trazer alguma coisa que está rompida. Ó, isso aqui a gente tem que regular. Esse negócio da escravidão não deu certo, a gente o mundo inteiro está andando por um lado, nós estamos na contramão, isso não está pegando bem, a gente vai perder ajuda até internacional, o Brasil se viu nesse momento, só que o que foi feito? Vamos liberar todo mundo é livre. Porém, jogaram os negros, né, na sociedade sem dar nenhum respaldo para essas pessoas, não deram um seguro-desemprego, não deram um auxílio emergencial para eles comerem, né? Não deu uma roupa para eles terem, um lugar, um abrigo, nada. E a gente ainda está até hoje, nossa sociedade, tentando amenizar os efeitos daquilo. Até hoje nós vivenciamos isso. Então, o direito positivo, ele atua nisso, quando precisa equilibrar a sociedade. Quando há uma desarmonia social, algo não está bem, então, peraí, a gente precisa apaziguar essa situação. E muitas vezes ele vem atrasado, às vezes ele já veio a situação já vem acontecendo há muito tempo, porque não foi previsto. Então, o que a gente tem hoje? Algumas formas de retribuição, por exemplo, no homicídio, matar alguém, há uma pena retributiva, a pessoa vai presa, fica cancelada dentro de uma prisão, né? Pode diminuir ou não, tem as atenuantes, os agravantes, mas isso conforme o caso concreto. Então, a lei humana, ela sempre vai mostrar o momento que a gente está vivendo, e ela vai atuar conforme a dureza dos nossos corações, do coração da sociedade que ainda nos anima. Porque todos nós aqui, cada um de nós aqui, quantas pessoas nós temos aqui hoje que eu não contei, nós temos mais de 20, 30 pessoas. Cada um tem uma história, cada um tem uma experiência, cada um teve uma questão reencarnatória antiga ou atual. Então, o que nós precisamos é dessa harmonia. E, às vezes, o que eu acho que é legal para mim pode não ser legal para o Hélio, mas o Hélio vai acabar tendo que aceitar, porque vai ser o melhor para trazer a harmonia social. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Então, a lei natural, ela vem do quê? É a lei mais próxima da lei divina, a lei natural. Quando nós falamos de vida, direito à vida, essa é a lei mais natural de todas, é o direito à vida. 47 participantes, obrigada. A lei da vida, o direito à vida, o direito de existir, é o princípio mais basilar de todos. Não é verdade? É o direito de respirar, é o direito de existir, é o direito de ser, é o direito de estar aqui, de ter a vida consagrada. E esse é um princípio da lei natural. E a lei positivada, ela vai regular isso conforme essa vida seja mais ou menos ameaçada. E conforme a sociedade esteja mais ou menos endurecida.
a forma como essa lei vai regular isso. E aí a resposta é maravilhosa. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. A verdade é que muitas vezes a gente até advoga, né, dizendo assim: isso era o justo, da boca para fora, mas o nosso coração às vezes sabe o que não é justo ou é injusto. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, é a nossa consciência que sempre vai dizer. Sempre é ela que vai dizer. Recentemente, eu atendi uma senhora no escritório e ela me surpreendeu, porque ela veio preocupada com o seu futuro de aposentadoria, porque ela estava há mais de 20 e poucos anos com o mesmo patrão, que só pagava limitado ao salário mínimo, mas que, na verdade, a diferença ele pagava por fora. E ela queria saber como que eu fazia. Eu falei assim: infelizmente, a senhora vai ter que ou ter um outro trabalho para contribuir e tal, ou a senhora conversa com ele, vê se ele não melhora para a senhora isso daí, para pagar suas contribuições certas. Independente de como ele vê, minha questão aqui é ver esta senhora. Ela fala assim: não, eu não vou fazer isso com ele, porque ele é meu amigo, ele já me ajudou muito, eu não quero, ele já está com 80 anos, eu não quero fazer isso por ele. Então, ela aceitou essa condição. E aí, sob um outro prisma, será que ele estava sendo amigo com ela? Né? Será que ele estava sendo justo com ela? Do ponto de vista dela, ela fez aquilo que a consciência dela mandou. Não, eu não vou brigar com ele já está em idade avançada. Provavelmente ela já tem uma relação de amizade com ele muito antiga, com família, né? E eu tinha sugerido: converse com ele, para ele melhorar, colocar para a senhora o valor real, para que aí vá para o INSS da senhora o valor real e a senhora aposente com um valor melhor quando a senhora tiver com a idade de 65 anos, né? De jeito nenhum que eu não vou fazer isso. Mas será que ele estava sendo legal com ela? Será que ele estava sendo justo com ela? Será que ele não podia mesmo, de forma alguma, colocar o valor correto de quanto é que ela realmente ganhava e não apenas um salário mínimo? Porque quando ele contribui só por um salário mínimo, ele paga menos contribuição previdenciária e o valor que vai lá para o INSS dela é de um salário mínimo. Então, essa é a questão. Ele está fazendo errado? Está. Primeiro que ele está sonegando. Mas é mais que isso. Será que eu gostaria que fizesse isso com minha mãe, com o meu pai, com as pessoas sob a minha tutela, ou pessoas que eu amo? Essa é a questão que nós devemos perguntar sempre quando nós vamos nos colocar numa posição de superioridade ou de prevalecência de direitos e deveres. Então, é isso que o Cristo quis nos mostrar. Cada um fazer para os outros o que quereria para si mesmo. Esse é o guia. É o guia para que nós possamos saber realmente quando estaremos fazendo justiça ou não. Prosseguindo. Então, o nosso limite está no outro. Qual é o nosso limite? É o outro, é o nosso próximo. O que a minha atitude, o que a minha palavra, o que o meu pensamento está provocando no outro. Qual é o efeito que eu estou provocando no outro com as minhas atitudes ou as minhas omissões? Lógico, claro, que nem tudo nós podemos controlar. Eu digo de aquelas questões que realmente interferem de maneira concreta na vida alheia. Então, é esse amor filia que talvez a gente possa exercitar de maneira mais comum para que um dia possamos chegar a esse amor ágape. Nosso tempo, quanto tempo eu tenho, Eli? Só para eu saber? Acabou? Acabou, né? Tá. Então, para finalizar aqui, eu quero lembrar só dessa última questão, que resume todas as coisas. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, nada mais pleno do que lembrar de Jesus, que é o nosso maior exemplo. Sempre que estivermos em dúvida, o que Jesus faria?
onde Jesus estaria? Nós temos inúmeros exemplos no Evangelho, né? O Evangelho está recheado de exemplos de Jesus. E nós podemos, sim, fazer a relação daquela vivência de Jesus com a nossa vivência de hoje. A gente só precisa mudar alguns personagens e algumas localidades, mas o resto, infelizmente, ainda temos muitas repetições hoje. Basta que nós peguemos as boas ações e tentarmos repetir aquilo que nos interessa para o bem de todos e para o nosso próprio progresso enquanto sociedade. Quero agradecer imensamente a vocês pela oportunidade, generosidade, paciência de terem me ouvido e, mais uma vez, muita gratidão a todos vocês. Nós agradecemos, Juliane, pela exposição da noite e convidamos a todos agora para a nossa visualização terapêutica e a irradiação. Vamos, então, fechar os olhos e imaginar que estamos entrando na Câmara de Passes e somos recebidos pelo querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes. Ele nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: tudo é possível àquele que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando a ela por todos nós, pedindo saúde física, mental e espiritual. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos afetivos de um remédio, de um bálsamo, visitam as nossas células físicas e perispirituais. Nos é oferecida da água magnetizada. E agora juntos vamos à irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos essa noite. Rogamos a tua bondade e a tua misericórdia, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos e nas pastas reuniões mediúnicas da tua casa de Matuíra. Imploramos socorro e ajuda para aqueles que estão em nosso pensamento. Pedimos por aqueles que estão em sofrimento, nos dois lados da vida, por todo o orbe terrestre. E tudo isso, Senhor Jesus, nós te rogamos, em nome do Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas libertai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos imensamente a participação dos 48 irmãos e irmãs aqui juntos conosco. Uma vez, Juliane, muito obrigado pelo seu carinho conosco e outras oportunidades iremos juntos estar, mesmo que virtualmente. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tudo de bom. Obrigada, gente. Um abraço a todos vocês com muito carinho, viu? Um beijo muito grande. Obrigado.